Esse é o podcast Mais Vida, aqui pela Dr. Play. Estamos em mais uma edição, tenho certeza, inédita, exclusiva, diferenciada, levando a informação transformadora e que, obviamente, salva vidas. Hoje, um programa, eu posso dizer, especial, de um grande amigo, um médico, realmente uma experiência que eu posso dizer grandiosa, o doutor Gilberto Teodósio, que agora está na direção geral, eu posso dizer, do grandioso Hospital Clementino Fraga. Doutor, seja bem-vindo, o senhor está no podcast Mais Vida. Obrigado, Fábio, obrigado por esse espaço para a gente falar um pouco de saúde em nosso estado, para os nossos paraibanos e as nossas paraibanas que precisam conhecer, e pelo seu incentivo e seu estímulo à comunicação e à saúde. É uma satisfação estar aqui no podcast e capitaneado por você. Doutor Gilberto, quando eu olho a história do senhor, que é encantadora, eu estava refletindo ontem à noite e eu fico pensando, o cargo que colocar o doutor na área de saúde, com certeza será de grande valia. E aí, doutor? Fábio, é uma missão, agradeço pelos seus elogios. Eu tenho de verdade uma trajetória na saúde, um pouco mais de 20 anos dedicado à saúde. Durante esses 20 anos eu já estive na ponta, eu já estive cuidando diretamente dos pacientes, parte também foi em gestão, coordenando, gerenciando, dirigindo. E aqui é uma missão nossa, é uma missão como cidadão também, de contribuir com a saúde da Paraíba e também dar um pouco de conhecimento de gestão para que a gente possa otimizar os serviços e otimizar também as pessoas, né? A saúde cuida muito de gente e cuidar de gente é uma satisfação. Doutor Gilberto, com esse novo, vamos dizer, chamamento, né, para o Clementino Fraga, o senhor titubeou em algum momento ou o senhor instantaneamente disse sim? Fábio, confesso a você que titubeei, eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, eu costumo pedir permissão antes de encarar novos desafios, mas confesso que fiquei pensativo porque o Complexo Hospitalar Clementino Fraga, ele de fato é um complexo, né? É uma unidade que cuida de várias linhas de cuidado complexa, que representa todo o estado, os 223 municípios. Fiquei pensativo, mas em nome da missão, em nome do papel como cidadão, como gestor que eu tenho, eu decidi em seguir em frente e dar a minha contribuição enquanto eu estiver à frente do serviço. Estamos todos muito contentes. Vamos ver na nossa primeira tela, na nossa primeira informação, inclusive já citamos que é uma referência realmente ao hospital. E diz aqui, referência em patologias de alta complexidade. A alta complexidade aí, ela se dá em diversos segmentos da saúde, mas é um fato, não é, doutor? Isso. O Complexo Hospitalar Clementino Fraga, ele é um hospital especializado, ele atende geralmente as pessoas referenciadas em algumas linhas de cuidado por demanda espontânea, mas ele atende principalmente, Fábio, né, as doenças HIV/AIDS, as hepatites, a hanseníase e também a tuberculose. Então, nós temos essas 4 linhas de cuidado e, para isso acontecer, nós contamos com um corpo, que inclusive eu quero aproveitar aqui um momento para agradecer a todo o corpo que faz parte do Hospital Clementino Fraga. É um corpo muito dedicado, um corpo clínico de médicos extremamente competentes, especializados, como todas as outras disciplinas, enfermagem, nutrição, odontologia, fono e todas as outras que fazem parte e que fazem o hospital acontecer também na área administrativa. Mas nós tomamos conta dessas doenças infectocontagiosas aqui no estado, desde a promoção, prevenção e tratamento dessas doenças. Doutor Gilberto, eu queria, já que o senhor falou em pessoal que nos dá a honra, eu quero até que o senhor cite as pessoas que estão acompanhando nessa assessoria tão necessária que traduz a qualidade, não é isso, doutor? Isso mesmo, Fábio.
Então, eu gostaria até de parabenizar toda a área administrativa na pessoa da assessora de comunicação, Uane, e em toda a parte assistencial na pessoa da doutora Karine Gardenha, que representa e traz, né, todo o corpo do Hospital Clementino Fraga aqui comigo. Gestão não se faz só, Fábio. Precisa sim de um time bom e de várias mãos juntas. Se não for, a gente não consegue. Isso é uma certeza, eu posso dizer, absoluta. Vamos começar a falar, doutor, em algumas patologias. Já sabemos que o Clementino Fraga é uma referência, os paraibanos, eu tenho certeza que são sabedores dessa assistência, dessa competência, mas também temos a nitidez que as melhorias têm que ser buscadas. Aí eu me refiro, no caso, a um pensamento mais amplo. O que é que o senhor está imaginando assim, a nível dessa busca inicial? Eu sei que tudo é complexo, é difícil, demanda muito trabalho, investimento. Qual é o pensamento, a visão inicial do senhor? Fábio, nesse momento a gente pensa em fazer algumas inovações junto com todo o corpo do Clementino Fraga, que aproveito para elogiar também a pessoa no Dr. Fernando Chagas, que esteve à frente do hospital até há uns 20 dias atrás, passou um bom tempo, encaminhou a pandemia lá, mas nós precisamos investir nessa unidade de tratamento complexo. Na próxima sexta-feira, o exemplo é dia 24 de março, Fábio, é comemorado o Dia de Alusão Mundial de Combate à Tuberculose. Uma doença infectocontagiosa que tem uma transmissão muito rápida, consegue atingir, assim como a Covid-19, atingir muita gente, e nós temos uma resposta importante para a tuberculose. Não precisamos ter medo, precisamos encarar porque é uma doença que tem cura. Então nós podemos ser acometidos pela tuberculose, mas nós podemos também ser curados da tuberculose. Então, dentro dessas 4 linhas de cuidado, eu quero chamar a atenção dos novos tratamentos, do tratamento que precisa ser seguro, o tratamento precisa estar assegurado pelo paciente e pelas equipes da tuberculose, do HIV, da hanseníase e também das hepatites virais. Então, dentro do Clementino Fraga, a gente oferece toda a assistência, todo o cuidado interdisciplinar, não só pelo corpo médico, mas pelo corpo das outras disciplinas também, psicologia, serviço social, enfermagem, nutrição, tem toda uma equipe interdisciplinar. Doutor Gilberto, o senhor falou agora na tuberculose. Às vezes a gente tem uma percepção, né, estando de fora ou não precisando, vamos dizer, daquele serviço médico, a gente até nota assim, essa doença eu acho que nem existe mais. E quando estamos imersos, é o caso do senhor, de toda a equipe, intrinsecamente dentro do hospital, a gente vê às vezes que a incidência pode ser até grande. É o caso da tuberculose atualmente, doutor? Sim, Fábio, a tuberculose ainda acomete muita gente, é uma doença milenar, é uma doença que já tem muito tempo na história da humanidade, mas também é uma doença que ainda acomete muito. É muito importante que a população tenha conhecimento dos cuidados com a tuberculose. Desde, Fábio, assim que a gente nasce, nós temos uma vacina que previne a tuberculose, que é a vacina BCG. Então, eu já aproveito e chamo a atenção. Tão importante se vacinar contra a Covid-19, é importante tomar todos os outros esquemas de vacinação e, nesse caso, eu chamo a atenção para a vacina contra a tuberculose, é aplicada assim que a gente nasce, Fábio, isso é muito importante. E aí nós precisamos ter esses cuidados, né? As pessoas que apresentam sintomas para tuberculose, perda de peso, febre noturna, suor noturno, febre intensa, tosse prolongada, procure um serviço de saúde mais próximo. As unidades básicas de saúde, elas têm autonomia para tratar a tuberculose. Então, é uma assistência que chega na ponta. Doutor, aí no caso ainda da tuberculose, o senhor frisou muito bem, né, o alerta, o dia 24 agora,
São tratamentos ainda longos, doutor? Eu sei que depende de cada estágio, de cada análise, mas quando se inicia o tratamento, ele demanda um certo tempo? Como é que funciona? É um tratamento relativamente longo, Fábio. É um tratamento que pode ir até 18 meses, ou seja, 1 ano e meio é um tempo de tratamento da tuberculose. Então, é um tratamento que é um pouco longo, um tratamento que muitas vezes leva as pessoas a quererem desistir. Isso é muito importante, que não pode desistir desse tratamento. Durante o tratamento, caso tenha alguma intercorrência, dor no estômago, né, algumas resistências, algumas reações adversas às medicações, eles podem procurar o serviço especializado, as unidades básicas de saúde, que aí tem todo um tratamento para que a gente seja inserido nesse paciente. Doutor, aí nesse contexto a gente pensa também, né, nas doenças infecto-contagiosas, que é uma referência, o Clementino Fraga, o caso da AIDS, né, o HIV, como é que se encontra, qual a análise do senhor. É lógico que os avanços foram imensos na área dos tratamentos, também dos medicamentos, esses medicamentos sempre disponíveis, como funciona a nível do Clementino Fraga e do tratamento da AIDS. Fábio, o Clementino Fraga ele é especializado e atende a todos os pacientes com HIV/AIDS. Lá a gente disponibiliza todas as consultas interdisciplinar, com infectologista, com enfermagem, com nutrição, com todas as outras especialidades que o caso necessite, e também nós trabalhamos com testagens, né? O Clementino Fraga tem um serviço que chama Clementino Itinerante. Muito importante dentro do HIV e AIDS é a gente tentar diagnosticar precocemente essa infecção para que a gente consiga dar mais qualidade de vida a esses pacientes. Então é muito importante, mas quero chamar a atenção que os números crescem um pouco porque a humanidade está sendo cada vez mais desprotegida. Precisamos, Fábio, por mais medicações que a gente tenha, é preciso utilizar do método mais eficiente, que é a utilização do preservativo. O mais importante é prevenir, mais do que o próprio tratamento. Mas caso necessite o tratamento, o Estado, através do Hospital Clementino Fraga, oferece todo esse tratamento aos pacientes. Doutor Gilberto, a gente sempre pensa muito, assim, o brasileiro também, nas chamadas filas. Para esses atendimentos básicos, existe uma fila, existe um órgão regulador, um cadastramento antecipado. Como é que se dá para uma pessoa que, porventura, tenha os sintomas e que venha a procurar o Clementino Fraga? Perfeito, Fábio. É muito importante a gente entender que as emergências em saúde não é só aquele acidente de trânsito que eu me envolvi e tive um trauma craniano, né? As doenças infectocontagiosas, elas são consideradas também como urgência e até emergência dentro do sistema, né? Então, quem tem uma tuberculose, ela precisa ser tratada logo, senão ela contamina. Quem tem uma HIV, precisa ser tratado na sua forma mais holística da pessoa, porque psicologicamente o paciente ele não fica bem quando recebe um diagnóstico, e aí a gente precisa cuidar desse paciente. Se torna uma urgência e uma emergência dentro do serviço. Mas hoje, Fábio, todas as pessoas que são diagnosticadas, seja num teste rápido, seja nos outros exames realizados, eles encontram imediatamente dentro do Clementino Fraga essa consulta. Então hoje nós não temos uma fila grande de espera. Ele consegue em até 30 dias, não é com 30 dias, ele consegue uma consulta e os exames dentro do Hospital Clementino Fraga. Doutor Gilberto, os casos mais sérios, obviamente, que demandam cirurgias, e eu penso aqui também em transplantes. Há uma habilitação do Clementino Fraga para transplantes ou alguns tipos de transplantes? Não, o Clementino Fraga não é habilitado para transplante, não faz parte do serviço
do Clementino Fraga o escopo do transplante. Hoje, o transplante em serviço público é o Hospital Metropolitano, que tem a referência no transplante cardíaco. E tem os outros também, que é transplante de rim, de fígado, que fica em outros serviços habilitados. Mas o Clementino Fraga não. Isso é uma busca, eu até agora citamos, né? Entrevistei recentemente, é excepcional a cardiologista, a Tawane Frazão, e eu notei e fiz também essa pergunta, porque há toda uma trajetória, né, doutor, para se capacitar para transplantes, ou seja, a coisa tem que seguir todo um protocolo, muitas vezes rigoroso, e eu toquei nesse assunto até para alertarmos a importância da doação, não é isso, doutor? Isso mesmo. Doar, não existe, Fábio, transplante se não houver doação de órgãos. Então é muito importante que a população ela esteja sensível a entender e converse com sua família. Converse na hora do jantar, do café, do almoço, da brincadeira sobre a sua intenção de ser um doador. É muito importante. Uma vez que eu digo sim à doação de órgãos, eu estou dizendo sim à perspectiva de outra pessoa ter a oportunidade de uma nova vida e eu estou dizendo sim ao transplante acontecer. Se não tiver doação, não tem transplante. Doutor, a gente sempre pensa muito na humanização. Eu sei que vamos falar ainda, mas lembrando dos momentos críticos da Covid, e eu estava, né, não paramos, graças a Deus, sempre entrevistando médicos e profissionais da área de saúde. E eu me lembro que houve um momento de uma pré-entrevista que eu tive que ir até o Clementino. Doutor, eu já ia chegando assim com medo. Há esse estigma por ser um hospital de doenças infecto-contagiosas, das pessoas disserem, não, tu entra que eu vou ficar aqui no carro. E aí, doutor? Tem mesmo, Fábio. De fato, tem esse estigma pela sociedade em todas as 4 doenças, a Covid, tuberculose, HIV, hepatites. Tem esse estigma da sociedade que nós precisamos quebrar, né? Essas pessoas, elas são pessoas humanas, elas são pessoas construídas com sentimentos, naquele momento ela está com doença, mas para toda doença nós temos métodos de se prevenir. Né? Não é porque eu estou acometido com uma doença que eu vou sair no aperto de mão estar contaminando com um HIV. Não é no aperto de mão que eu estou transmitindo uma hepatite C. Então nós precisamos desmistificar, né? Quebrar essas barreiras que durante séculos foram construídas, mas que essas pessoas e a transmissão dessas doenças não são assim, né? Você passa na frente do hospital, você chega numa recepção, você está vulnerável a ser contaminado. Pelo contrário, ainda sou criterioso em dizer, talvez lá seja o lugar que tenha mais prevenção, porque lá você já sabe que é esse perfil que entra e se previne. Em outros segmentos, você acha que não tem, que pode ter, que não está escrito na testa. Eu estou com isso, né? Você não vai com um crachá. Eu tenho isso e às vezes você acaba, por desleixo e acreditar que ali não tem, acaba se desprotegendo e acaba sendo contaminado. Doutor Gilberto, o sistema de saúde ele é muito amplo, né? São muitas as pessoas, infelizmente, acometidas de várias patologias e quando se está num cargo de tamanha importância como esse que o senhor assume agora, que eu não tenho dúvida será de grande valia e de grande sucesso, mas também estamos assim em torno, muitas vezes, de muitas críticas, né? Porque é aquilo que eu repito, é muita gente necessitada, muita gente carente. Como é que o senhor vê essas possíveis críticas ou colocações no dia a dia? De fato, o sistema de saúde, assim como o sistema educacional, o sistema de segurança, são 3 áreas essenciais à sociedade e que geralmente eles recebem críticas, né? Mas, Fábio, as críticas elas precisam vir, eu acho que isso faz parte da democracia. No meu entendimento, é preciso ter crítica, é preciso que a gente entenda aonde que nós podemos melhorar.
É preciso que a sociedade também se organize em busca dos seus direitos, né? Mas eu vejo essas críticas como, eu vou entender críticas como uma oportunidade de melhoria, tanto de gestão, como do serviço, como do Estado. Então é preciso que a gente receba as críticas, analise elas, aquilo que não tem sentido, que é uma crítica onde o sensacionalismo impera, ela é uma crítica que ela não vai ajudar o serviço, não vai ajudar a gestão. Mas crítica fundamentada, onde você não tem, você é imparcial, você pensa numa coletividade, é importante que essa crítica ela seja vista, ela seja analisada, para que ela se torne numa oportunidade de melhoria e de um serviço cada vez mais qualificado. Essa informação diferenciada, estamos ao vivo aqui pela plataforma Dr. Play, no podcast Mais Vida. Vamos para um próximo tema. Doutor, vamos falar das hepatites aí, outra grande especialidade. Tenho certeza que quando estamos falando dessas patologias, lá no hospital, temos profissionais, eu posso dizer, extraordinários, não é, doutor? Tem sim, Fábio. O ambulatório do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, ele tem todo um corpo clínico especializado para tratar as hepatites, desde a hepatite B, hepatite C. Então, esse paciente, quando entra lá, ele passa pelo gastro, né, que é o médico especialista para tratar as hepatites, bem como, Fábio, quando precisa do tratamento medicamentoso lá dentro do próprio Clementino, nós temos o serviço que entrega e disponibiliza um medicamento para o tratamento da hepatite. A gente disponibiliza por um período e depois o paciente volta para fazer nova consulta, faz novos exames, o tratamento está eficiente, está eficaz, está efetivo, ele pega nova cartela do medicamento e ele segue com o tratamento das hepatites. Lá também no Clementino é um serviço de referência para o tratamento dessas hepatites. Nós temos também, Fábio, junto às hepatites, também com HIV, uma relação muito próxima com os hemocentros, porque todas as doações de sangue, elas precisam ser testadas quanto às hepatites e quanto ao HIV. Então, muitas vezes, quando o hemocentro faz testagem, que dá positivo, ele faz contato imediatamente com o Clementino Fraga e a gente já viabiliza a consulta desse paciente e toda a assistência interdisciplinar e humanizada dentro do Clementino Fraga. Mas, doutor Gilberto, como foi interessante o senhor citar isso, eu tenho esse entendimento da sincronia necessária, né? Todo o governo do Estado, os seus serviços de saúde. Quero mandar um abraço até para a doutora Shirlene Gadelha, no Hemocentro. Faz um trabalho, eu posso dizer, excepcional, uma pessoa de um coração realmente grandioso. E quando o senhor toca nesse assunto, o senhor já passou por outras unidades, por cargos de extrema importância, com tamanha competência. Essa união, ela é fundamental para salvar vidas, não é, doutor? Isso, eu aproveito o momento também para parabenizar o governo do estado que trata a saúde com muito respeito, muita dedicação, com muitos investimentos na saúde. Quero parabenizar também o serviço e o trabalho do Dr. John, secretário de Estado da Saúde, o Dr. Ari Mateus, secretário executivo de Saúde, e a doutora Renata e toda a equipe que forma a Secretaria de Estado da Saúde, que como rede, Fábio, como rede de verdade, nós estamos em conjunto. Quero agradecer também a parceria da Shirlene Gadelha, que a gente tem esse contato. E é muito importante que a saúde na Paraíba ela é levada a sério. O SUS acontece aqui no estado e nós estamos como rede mesmo conectados em prol de levar cada vez mais uma assistência segura e de qualidade para os paraibanos. Muito interessante. Estive aqui também há poucas semanas com o Dr. Johnny, uma entrevista maravilhosa, né? Ele à frente aí da Secretaria de Saúde no governo do estado. Quero ressaltar, inclusive, a nível da Prefeitura de João Pessoa, o Dr. Luiz Ferreira, entrevistei também, fiquei muito contente quando ele falou dessas conexões, dessas ligações
dessa união necessária, porque é essa ajuda que na outra ponta remete no melhor serviço, no melhor atendimento e aí na cura de diversas patologias, não é, doutor? É, isso mesmo. É muito importante a gente entender que a saúde, ela está de fato numa esfera tripartite. Ela tem as obrigações do município, do estado e da esfera federal e que junto, os três, eles têm as suas responsabilidades, os seus deveres, né? Seus direitos também de levar a saúde à população. E quero mandar um abraço também para todos os secretários municipais de saúde que lá dentro dos seus municípios conseguem fazer e entregar saúde aos seus munícipes, né? Isso é muito importante também. Doutor, vamos falar agora, lógico, um tema que durante um certo tempo teve um grande estigma, né, a hanseníase, e eu sei que lá se faz um trabalho de excelência, inclusive com grupos de autocuidados, é isso mesmo, doutor? Isso. O Clementino Fraga, ele é referência também na hanseníase, né? A hanseníase é uma doença milenar, antes de Cristo já existir essa doença. É uma doença que acomete muito o ser humano, acaba impactando até nas suas atividades de vida diária, Fábio. Esses pacientes, até porque o diagnóstico da hanseníase não é um diagnóstico fácil, rápido de dar, como a tuberculose, como a HIV. Ele é um diagnóstico um pouco mais complexo, que precisa de ter acompanhamento com neurologistas, com dermatologistas. O paciente, durante o acometimento, ele perde suas sensibilidades. Em alguns momentos, precisa fazer alguma amputação total ou parcial dos seus membros, né, de dedos, parte do pé. E às vezes esse paciente ele precisa, né? Às vezes não, ele precisa ser reinserido dentro da sociedade e ele precisa ter as suas autonomias no autocuidado, poder se vestir, se poder se locomover. E muitas vezes a hanseníase deixa algumas limitações, mas dentro do Clementino Fraga nós temos esses grupos de autocuidado, que a gente faz uma reunião mensal com todos os pacientes que foram curados da hanseníase, é uma doença que tem cura, e que a gente faz conversa com aqueles que entraram agora de cuidados, de como se prevenir de acidentes após a cura da hanseníase por aquela perda de sensibilidade nos membros. Doutor, esse grupo de autocuidados envolve, por exemplo, eu fiquei curioso, psicólogos, assistentes sociais, como é que ele funciona em si? Sim, é um grupo que funciona em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. A gente tem fisioterapeutas, tem psicólogos, assistente social, em que a gente faz toda essa conversa entre os pacientes, né, entre as pessoas que foram acometidas, no intuito da gente esclarecer dúvidas, né? Às vezes o paciente ele precisa, após a cura, fica dúvidas de como será a minha vida daqui para frente, né? Até, eu acho que posteriormente a gente vai conversar um pouquinho sobre uma atividade que a gente faz lá de fabricação de sapatos para essas pessoas. Então, essas pessoas, elas precisam dessa assistência e dessas informações e, claro, precisa de pessoas técnicas especializadas no assunto. Doutor, para tudo isso tem os medicamentos que se renovam, a tecnologia aí a nosso favor, obviamente. E o próximo tópico, na sequência, vamos falar. Isso seria, doutor, vai aparecer aqui nesse momento, uma central, a CDMEX, e a partir daí ela funciona dentro do hospital? Isso mesmo. Nós tínhamos muitas dificuldades, às vezes, Fábio, do paciente que tem as hepatites, eles aderirem ao tratamento, porque muitas vezes eles moram em interiores, muito distante, vinham para consulta no Clementino, precisava se deslocar até a outra unidade do CDMEX para pegar a medicação. Pensando na comunidade e num tratamento mais eficiente, a Secretaria, junto com o Clementino Fraga, trouxe uma unidade do CDMEX para dentro do próprio Clementino Fraga. Então, ele passa pela consulta, o médico prescreve a medicação do tratamento dele, dentro da própria unidade, ele já sai com aquele tratamento. Então, deu mais comodidade e mais agilidade ao usuário. Aí, doutor,
doutor, aí logicamente é uma série de medicamentos para várias patologias, é nesse sentido? Isso, nesse sentido. Então lá a gente tem várias medicações, né, todo um protocolo de medicações que fica disponibilizado dentro do CDMEX e que após a consulta o paciente com todas aquelas medicações prescritas pelo médico que atendeu, ele vai lá na unidade do CDMEX, que fica próximo ao ambulatório, e já faz a retirada do seu tratamento. Isso é sensacional, porque, doutor, sabemos, né, por vezes a imprensa divulga muito, tem remédios muitas vezes caríssimos, né? Isso mesmo, Fábio. Tem medicações de altíssimo custo que precisa ter um controle rigoroso. Então a gente pede e orienta. Aquele paciente que está em tratamento, ele precisa seguir um tratamento porque foi, Fábio, feito um investimento naquele tratamento, né? E é através desses tratamentos que a gente tem um planejamento de aquisição desses medicamentos. Então, cada vez que a gente faz um planejamento e que a gente entrega a um paciente, mas que ele não segue adiante, nós acabamos pegando o dinheiro que foi investido para esse tratamento jogado fora. E claro, esse é o de menos, mas o que a gente não quer é que o paciente não tenha um tratamento eficiente. Então o paciente precisa estar e fazer a sua parte junto desse tratamento, para que nós não temos dinheiro jogado fora e temos uma saúde de qualidade. Doutor, a maioria dos pacientes que obviamente procuram o Clementino Fraga são pessoas assim, vamos dizer, muito carentes e que já chegam algumas vezes em estágios avançados da doença pela falta de informação. Como é o layout que o senhor visualiza do quadro de pacientes que habitualmente procuram o Clementino? Temos sim. O nosso perfil de paciente que procura o serviço do Clementino é aquele paciente, aquela família socialmente desprovida, muitas vezes economicamente também desprovida, Fábio. São pessoas que também têm pouco acesso à informação. Então são pessoas, a gente tem também os moradores de ruas que se contaminam e buscam essa assistência dentro do Hospital Clementino. Então, nós temos sim um perfil, um número de pacientes que são, de fato, desguarnecidos socialmente, não tem família, não tem teto, mora na rua. Então, é um perfil de paciente que dá ao Clementino Fraga esse desafio de cuidar dele na sua totalidade, não só na área da saúde, mas entendendo que a saúde é um bem-estar geral, né? Social, econômico, financeiro. Então a gente tenta atender em todos os lados que esse paciente está necessitando. E aí entra a palavra tão buscada nos últimos tempos, tão falada, a humanização, né, doutor? Isso. Humanização é fundamental nessas 4 linhas de cuidado, tanto no HIV, tuberculose, hanseníase e hepatites. Sem humanização, Fábio, nós não teremos êxito no diagnóstico e no tratamento desses pacientes. Então, é muito importante a forma que a gente atende. Eu costumo dizer também que os funcionários, né, todo o corpo do Clementino Fraga, ele é um corpo diferenciado, Fábio, porque nós temos também informações que são sigilosas. Nós não podemos, num teste rápido, chegar e dizer assim, você deu reagente para HIV. Tem todo um protocolo, tem todo um atendimento psicológico, social, médico, de enfermagem, para que a gente venha a dar esses diagnósticos. Então, a humanização é peça fundamental no serviço do Clementino. Doutor, nós citamos, eu fiquei muito estimulado, vamos falar agora num próximo quadro da oficina, né, de sapatos, ou seja, até no âmbito, vamos dizer assim, das necessidades das patologias, nasceu, creio, essa vertente, esse serviço. Como ele está? O senhor pensa em ampliar? E aí, doutor? Esse serviço é um diferencial do Clementino Fraga. Ele, de fato, nasceu diante das necessidades dos pacientes que são acompanhados nas salas de curativo, no atendimento do Clementino. Esses pacientes, muitas vezes, Fábio, eles saíam com a necessidade de um sapato, né? Por isso que a gente chama de oficina de confecção de sapatos, porque eles
saíam com a necessidade de ter um calçado adequado, customizado para a nova realidade, a nova necessidade dele, né? Muitas vezes um sandálio não é um suficiente, né? Nós precisamos proteger o pé como um todo, porque tem perda da sensibilidade e novos acidentes podem acontecer com esse paciente. Então, diante dessa necessidade, foi criada essa oficina, funciona hoje para todos. A gente tem pacientes que né, vai lá, a maioria dos que vão para aquela reunião mensal, eles vão com o sapato elaborado por nós, confeccionado por nós, e a intenção do Clementino é manter a oficina, e sou capaz de dizer que a gente vai melhorar essa oficina para que a gente atenda cada vez mais e melhor a esses usuários que necessitam, com os seus pés bem calçados, conseguir levar uma vida digna. Doutor, e como é o funcionamento, ainda dentro dessa curiosidade? Todo dia tem pessoas confeccionando segundo, vamos dizer, aquela necessidade. Como é isso agora, por exemplo? Isso. Então, Fábio, quando o paciente ele precisa, ele é encaminhado pelo próprio ambulatório do Clementino. Uma vez que ele precisa desse calçado, ele vai para essa oficina. Nessa oficina, existe uma pessoa especializada que ele vai tirar medidas, tamanho, medir o pé, pegar o apoio do pé, qual é a parte de maior carga, de menor carga. Então, ele faz todo um trabalho de mensuração do pé, do membro que faltou, que precisa ser construído. E aí ele começa a fazer a confecção desse sapato. Tanto na altura, como na largura, no comprimento, ele vê toda essa parte e faz toda a mensuração para que o calçado ele fique, de fato, bem customizado e confortável para o paciente. Doutor, que interessante. Muitas vezes, lógico, o paciente que já foi curado ali através de um tratamento e há essa necessidade e sai ali tranquilo, andando, de repente já está numa maratona, né, doutor? Pois é, de repente ele já está numa maratona e ele consegue fazer todas as suas atividades de vida diária, se locomover, fazer todas as suas atividades dentro de casa, tomar banho, trocar de... enfim, todas as suas atividades, que é esse o objetivo, né? Devolver a ele o máximo de autonomia de vida que ele puder ter. Doutor, vamos falar agora na sequência, ainda eu posso dizer agora no pós-Covid, nós sabemos que o Clementino Fraga, eu acompanhei de perto, com várias entrevistas, épocas críticas, ainda não tendo a vacina, inclusive, e eu tive a oportunidade de vários profissionais que muitas vezes, doutor, saíam da UTI Covid para vir dar uma entrevista, porque as pessoas estavam carentes de uma maior informação, de uma informação de qualidade. Como está hoje? Por exemplo, se eu pergunto ao senhor, existe algum paciente hoje no Clementino, na UTI, acometido de Covid, por exemplo? Graças a Deus, Fábio, a Covid ela já está numa fase de tranquilidade, né? O número de casos de Covid dentro do hospital ele está quase que zero. Pontualmente chega um paciente ou outro, mas está bem escasso os números de pacientes que chegam acometidos por Covid. Hoje nós temos, eu acho que um paciente com Covid no hospital, mas já passamos 20 dias sem ter nenhum paciente. Mas aí eu não digo nem que é com Covid, é com complicações de doenças de base que o paciente tinha. Então, de Covid hoje a gente está zero e aí a gente permanece nos cuidados com a Covid. E aproveito também, Fábio, o espaço para chamar a atenção sobre a vacinação. É muito importante que a população se vacine contra a Covid. Nós já estamos agora com a vacina bivalente, né? Nós já temos grupos de pessoas que estão sendo contempladas com a vacinação e que elas precisam procurar. Enquanto isso, os serviços, ao exemplo do Clementino Fraga, que foi referência
para a Covid-19 durante todos esses 2, 3 anos da história da Covid-19 estará sempre atualizada, sempre preparada, caso venha ter um novo surto, que eu espero que não tenha e que a gente consiga controlar essa doença de forma tranquila, porque nós precisamos seguir em frente, Fábio. Com certeza, eu alerto também, aproveitando a colocação inteligente do doutor Gilberto. Já essa semana passada, doutor, eu tomei a vacina, né, a bivalente, porque ela chegou nos 60 anos e, obviamente, vai baixando aí a faixa etária e a gente sempre alerta. Eu não tenho nenhuma dúvida, até com a experiência, no caso do senhor agora, eu posso dizer, porque eu gosto muito de números, é o médico de número 444 que eu estou entrevistando, e sempre demos ênfase à vacina, porque a vacina salva e salvará, não é isso, doutor? Isso. Vacina sempre será importante para a Covid, como para todos os outros agravos, para hepatite, para tuberculose. Então a vacina, Fábio, é de fato a nossa salvação. Nós precisamos trabalhar cada vez mais na prevenção. Antes que a coisa aconteça, nós precisamos estar trabalhando. Eu acho que é aí onde mora o grande X da questão. Precisamos investir nessa prevenção e vacina é prevenção. Doutor, a gente fala muito, o meu pensamento está fluindo aqui, os tratamentos alternativos, eu já enfoquei no âmbito do governo do estado, a cão-terapia, outros tratamentos aí, o próprio uso da robótica, a gente vai falar daqui a pouco em tecnologia. Como é que o senhor vê esses tratamentos alternativos que muitas vezes estão aí dispostos? Eu tenho certeza que o Clementino Fraga também usará com intensidade. Perfeito, Fábio. Eu tenho uma experiência até do Hospital Metropolitano, quando a gente começou o Terapete lá, né? A terapia tanto em adultos como em crianças, não só nas crianças, com os cães, né? É uma forma de você trazer bem-estar e tirar o foco, né, do paciente da doença para outras atividades. A gente sabe que psicologicamente, quando a gente foca num determinado problema, a gente valoriza aquele problema. Então, esse é uma oportunidade da gente ter a terapia e ajuda muito. Eu tive essa experiência com o terapeuta e acho muito importante. O Clementino Fraga pretende também fazer essas atividades da saúde, né, dos tratamentos alternativos, para que a gente oferte cada vez mais condições de tratamento. Doutor, aí no pensamento, eu sei, inovador do senhor, com as verbas disponíveis, né? A gente sabe, sempre precisa de mais, mas no caso, qual a ótica do senhor? Lógico, manter e aperfeiçoar os serviços de excelência já existentes. O senhor pensa em alguma outra atividade? Eu sei que tudo demanda reuniões, protocolos, investimento. Às vezes levamos alguns nãos também, né, doutor? Qual é o pensamento, assim, o que é que o senhor tem pensado? Porque eu sei que no cargo do senhor, a gente muitas vezes se abdica ou tem que se abdicar de muitas coisas em favor da vida. Às vezes são noites assim que nem podemos dormir pensando, atuando, mas sabendo que é o compromisso que eu tenho certeza que o senhor tem em salvar vidas. De fato, é uma realidade que a saúde ela não tem preço, Fábio, mas ela tem custo, né? Nós precisamos ter um equilíbrio financeiro e, para isso, o nosso governo do estado dá exemplo no país de equilíbrio financeiro no estado. A gente consegue, de fato, ter essa cautela, mas é muito importante. Não tem preço, mas ela de fato tem um custo e esse custo com a saúde é um custo elevado. Mas nós precisamos fazer inovações que às vezes ela é até abaixo custo, né? Eu vim conversando com você há pouco tempo da gente otimizar e usufruir mais da tecnologia que a pandemia, Fábio, trouxe para a gente
essa fortaleza, né, com a tecnologia da informação. Eu tenho um exemplo que eu implantei, né, junto com o time, o Hospital Solidário lá num hospital metropolitano, que foi o hospital de campanha para a Covid-19. E eu lembro que naquela época nós tivemos que lançar mão da tecnologia para fazer comunicações. Os pacientes se internavam e eles ficavam só, eles não tinham acesso à família mais, né? E aí foi quando a gente utilizou da telemedicina, das televisitas, para que a gente, através da tecnologia da informação de um celular, a gente conseguisse entrar em contato com os familiares, e isso tranquilizou, e isso fez parte do tratamento do paciente, porque muitas vezes o paciente adoece, mas toda a rede de apoio dele também adoece, com preocupações, com ansiedades, com cuidado. Então hoje é importante também que a gente consiga talvez lançar mão de informatização, né? À frente do Clementino Fraga, e como o governo do estado também já tem o interesse, a gente pretende informatizar cada vez mais o Clementino Fraga, tentar trazer para a discussão as teleconsultas, as interconsultas que eu tenho talvez com aquele paciente, o acompanhamento da tuberculose, das hepatites. Se a gente consegue fazer essa consulta com o paciente que está lá em Cachoeira dos Índios, entre uma consulta presencial e outra presencial, a gente tem uma interconsulta que seja pela a telemedicina. Então, a gente já vem avaliando esses projetos de inovação para que a gente consiga levar saúde de forma segura para o usuário, segura para o profissional, mas também que a gente leve comodidade e mais facilidade. Uma vez que a gente consegue trazer a tecnologia, a gente também abre mais espaços físicos no ambulatório para que a gente traga mais pacientes. Suponhamos, na hora que a gente leva a telemedicina, um paciente que espera 20 dias para uma consulta, talvez ele consiga aí em 7 dias já estar tendo a sua consulta. Então, isso é muito importante. Doutor Gilberto, e é nesse tema, quase no final, agradecendo, estamos no podcast Mais Vida, que eu resolvi falar sobre a tecnologia. É lógico que o senhor já fez colocações preciosas, né, necessárias. Aqui diz tecnologia no Hospital Universitário Clementino Fraga. Doutor, a nível dessa tecnologia, hoje se dá muita ênfase à inteligência artificial, né? Eu tenho estudado, eu tenho buscado, já é um pouco antiga, mas eu posso dizer que esse momento realmente explodiu. Explodiu a nível de artifícios que estão sendo concretizados mesmo, eu tenho notado, e o que vai agregar, o que vai salvar. Agora, eu sempre tenho pensado muito que o profissional médico, o gestor, todo o corpo clínico, ele tem que estar muito conectado com essa história. Tanto é uma preocupação, eu venho aqui até a dar, vamos dizer, um alerta, que todos os hospitais, todos os setores têm que levar essa capacitação. Senão não vai adiantar termos o sistema, mas não contarmos com pessoas realmente capacitadas. O que é que o senhor está pensando nesse treinamento, nessa capacitação tão necessária, que tem que ser cada vez mais fluente, tratando-se de tecnologia? É isso, Fábio. Eu acho que você fala uma coisa muito importante. É fundamental, não só do gestor máximo de qualquer unidade, de qualquer estado, de qualquer esfera, que ele pense em incorporar novas tecnologias dentro do seu serviço, mas é importante que aquele gestor também imediato, ele busque. É muito importante que o ser humano hoje seja proativo, seja curioso em buscar. Assim como você disse que pesquisou várias vezes em vários sites, e é muito importante que o gestor hoje ele seja esse inquieto pela tecnologia, que ele vá em busca, que ele busque, que ele procure, que ele seja curioso para que ele traga para as discussões.
porque dentro da gestão eu faço reuniões todas as semanas para fazer o planejamento semanal de todas as áreas, seja de compra da saúde, de insumos, de tudo. A gente faz um planejamento toda segunda-feira do quais são as nossas metas semanais. E é dentro desses momentos de discussões de gestão, de colegiado, que a gente precisa trazer essas inovações tecnológicas. E aí, muitas vezes, o próprio gestor da área, ele vai conseguir, dentro da nutrição, o que é que eu consigo? Dentro da recepção, o que é que tem hoje publicado em relação à tecnologia? Então, isso é muito importante que todos tenho isso e eu tenho fomentado, eu tenho levado para o Hospital Clementino esse intuito que, inclusive, nos próximos 60, 70 dias, 90 dias, a gente tende a informatizar cada vez mais o hospital. Eu até ressalto que foi em primeira mão, aqui na semana passada, que o doutor Johnny Bezerra, ele falou de uma tecnologia, de um sistema de inteligência artificial a nível de Campina Grande. Campina Grande sempre foi e será uma referência tecnológica com seus parques lá, com suas incubadoras de empresas, e ele diz que vai ser colocado em prática, já está bem adiantado, todo um sistema de inteligência artificial interligado a todos os hospitais ligados com o governo estadual. Portanto, eu tenho exatidão no que o senhor está a falar, ou seja, vamos concretizar, viu, doutor? Vamos sim. De fato, existe esse projeto mesmo de informatizar todas as unidades de saúde do estado para que elas estejam conectadas, né? Um paciente deu uma entrada em Cajazeiras, quando ele vir para o Clementino, quando ele for para o Metropolitano por trauma, eu consigo abrir um único prontuário dele e eu consigo ter todo o histórico desse paciente. Isso vai, assim, ser um diferencial no nosso estado e na saúde também. Tanto que está o Coração Paraibano aí, né, lançado agora recentemente, eu olhei, muito substancial, vai salvar vidas preciosas que praticamente já estavam estavam sem chances naquele momento, né, às vezes em cidades distantes, e eu gostei muito, eu estou vendo realmente esse cuidado, né, que parte das pessoas, parte do governo do estado, com toda essa gestão integrada na área de saúde, não é, doutor? Isso, nós já temos, foi até uma palavra da embaixadora do Coração Paraibano, é muito importante e é bom a gente inaugurar aquilo que já acontece. Eu costumo dizer que eu tenho orgulho do nosso estado, tenho orgulho da nossa Paraíba. Fábio, nós fomos destaque na pandemia, nós somos destaques na educação, nós somos destaque na saúde. Um estado pequeno que às vezes é tão subjugado por outros estados e outros centros tão grande, mas aqui nós temos um estado de pessoas inteligentes, de pessoas que acreditam e de pessoas que se esforçam para entregar cada vez serviços de melhor qualidade. Doutor Gilberto Teodósio, agora diretor-geral do Clementino Fraga, nós estamos encerrando o nosso podcast Mais Vida e as palavras finais do senhor. Eu quero dizer de antemão, abertamente assim, eu sou um fã do senhor, eu sou um admirador, eu sei do potencial, portanto, quando recebi a comunicação, o doutor vai fluir para um novo cargo. Eu fiquei totalmente tranquilo, doutor. Portanto, eu só tenho a agradecer em nome de toda a Dr. Play. Excelente, Fábio. Eu que agradeço. Você é uma referência em comunicação para o nosso estado. Quando eu digo que eu tenho orgulho do estado, eu me orgulho do trabalho que você faz, da representatividade que você tem dentro do nosso estado. A comunicação é uma área que eu tenho muita admiração. Vocês fazem um diferencial e fizeram muito durante a pandemia. Eu quero agradecer a esse podcast, a esse espaço, ao espaço que a gente tem de se comunicar, de informar, de trocar experiência. É muito bom, Fábio, estar ao seu lado, estar tanto aqui como na TV Master. É muito bom poder participar e quero agradecer mais uma vez ao governo do estado, à Secretaria de Estado da Saúde, a toda a rede de comunicação do nosso estado da Paraíba e
dizer que é um orgulho a gente participar de espaços tão grandiosos como esse para os nossos paraibanos e as nossas paraibanas que estão do outro lado dessas câmeras, nos ouvindo, aprendendo um pouco e tendo conhecimento dos serviços que temos aqui na nossa Paraíba. Assim estamos encerrando, já desejando mais uma vez muita saúde e muito sucesso na gestão aqui do Dr. Gilberto Teodósio e principalmente louvando a todos que assistem e que principalmente vão disseminar a informação agora já presente no YouTube em Doutor Saúde Play, Dr. Saúde Play. Vocês podem interagir, compartilhar e ajudar também a salvar vidas, eu posso dizer, em todo mundo. Muito obrigado e não percam as sensacionais e próximas edições do podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play.